Boa tarde a todos. Dando continuidade à química dos materiais, nós vamos discutir hoje estruturas cristalinas, né? Então, lembrando da primeira aula que eu comentei da formação da liga ferro-carbono do aço, ou do ferro-gusa depois do aço, o mesmo obtido do minério de ferro. É um composto mineral. Então, é levado para o alto forno, processo de combustão, ele vai reagir com monóxido de carbono, formando a liga ferro-carbono. Então, nós temos um material metálico. Se eu pegar um grãozinho desse material metálico, se eu limar e tirar um grãozinho e olhar no microscópio, né, metalográfico, eu vou ver uma estrutura na forma de um grão, com essa aparência aqui, ok? E de uma certa maneira, se eu analisar com equipamentos mais sensíveis, eu vou ter a noção de enxergar as estruturas cristalinas. Olha que legal. Então, mas o que é uma estrutura cristalina? No nível atômico, os grãos são formados por um arranjo de átomos, ou seja, repetição nas 3 dimensões, de uma unidade básica chamada célula unitária. Essa é a definição de estrutura cristalina. Então, a boa parte dos metais, né, apresentam 3 estruturas cristalinas: CCC, CFC e HC. Cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacto. Olha que legal. Então, vamos apresentar o que seria essas estruturas agora. Vamos lá. Mas antes disso, vamos fazer um comentário, né, das técnicas usadas para enxergar, para analisar essas estruturas. Ou seja, é interessante ter a noção de nível estrutural, dimensões, técnicas de estudo e detalhes. Por exemplo, né, se eu quero estudar trincas, camadas segmentadas, eu vou usar uma técnica chamada de macrografia ou radiografia. Eu vou trabalhar em dimensões maior que 100 micrômetros. Ou seja, eu vou estudar macroestrutura. Se eu quero estudar tamanho de grão, microtrincas, microconstituintes, eu vou usar a microscopia óptica ou microscopia eletrônica de varredura. Eu vou trabalhar nessa região aqui, ó, 100 micrômetros a 0,1 micrômetros. Estou trabalhando a microestrutura. Se eu quero enxergar precipitados submicroscópicos, células de deslocação, eu vou usar a microscopia eletrônica de transmissão. Eu vou trabalhar nessa dimensão aqui, ó, 0,1 micrômetros, 0,1 nanômetros. Interessante. Se eu quero estudar células unitárias, parâmetros de rede, defeitos eletrônicos, eu vou usar uma técnica mais poderosa, difração de raio-x. Ou seja, eu vou trabalhar nessa dimensão, entre 1 nanômetros a 0,1 nanômetros. Estou estudando a estrutura cristalina, olha que legal. Ok? Se eu quero verificar os níveis atômicos, defeitos eletrônicos, eu tenho que utilizar uma técnica mais poderosa ainda, espectroscopia de emissão óptica, de dimensões menor que 0,1 nanômetros. Eu vou estudar a estrutura cristalina. Ou seja, para estudar a estrutura cristalina, que é a nossa aula de hoje, eu tenho que trabalhar com a difração de raio-x, que é o equipamento, né, equipamento necessário para enxergar nessa dimensão. Olha que legal. E normalmente essas técnicas são técnicas com equipamentos muito caros, que você emprega muito na área de ciência dos materiais, quem desenvolve novos materiais. O engenheiro de materiais, ele vai empregar muito isso aqui, ou em trabalhos de mestrado, de doutorado. Mais algumas informações em que dimensão, em que nível nós estamos. Lembrando que 1 micrômetro é 10 a menos 3 milímetros e 1 nanômetro é 10 a menos 3 micrômetros. Ok? Vamos lá. Com relação às estruturas cristalinas, CFC, CCC e HC, nós temos alguns arranjos aqui, ó, na forma cúbica e na forma de hexágono, né? Então, a CFC, essa estrutura aqui, é a cúbica de corpo centrado, ok? É a cúbica de face centrada, CFC. Então, em cada vértice eu tenho átomos de ferro, ok? Sendo que de face centrada, em cada face eu tenho os átomos também se alojando. Olha que legal. Então esse lado do cubo, de cima
inferior, de baixo, do outro lado e do lado frontal. Então, por isso que é a cúbica de face centrada. A cúbica de corpo centrado, eu tenho um cubo, eu tenho os vértices, os átomos nos vértices, e eu tenho um átomo lá no centro. Por isso que é a cúbica de corpo centrado. E a hexagonal compacta, os átomos nos vértices de 2 hexágonos, por exemplo, né? E na verdade 2 átomos bem no centro desses hexágonos. Por isso que é hexagonal compacto. Olha que legal. Lembrando que essa distância aqui, A e C, são os parâmetros de rede. Tá? Exemplo, aonde acontece o CFC, por exemplo, em compostos, em metais alumínio, prata, ouro, cobre, níquel, platina, e na liga ferro-carbono entre 910 e 1390 graus Celsius. Ok? A CCC, que é a cúbica de corpo centrado, aparece nos metais crômio, vanádio, molibdênio, tungstênio, nióbio e na liga ferro-carbono abaixo de 910 graus Celsius. Importante, né? Quando você faz um tratamento térmico, você altera a estrutura cristalina, você vai alterar a resistência do material, ok? E a hexagonal compacta aparece no metal zinco, magnésio, berílio, zircônio e ráfio. São alguns dos exemplos. Espero vocês até na próxima aula. Obrigado pela atenção. Olha que legal. E se puder se inscrever na nossa página, eu ficarei muito feliz. Até a próxima.